O programa Independente de hoje está aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e nós viemos falar de um assunto um pouco diferente, a drancorexia. E para falar sobre isso, está aqui conosco a doutora Silvia Brasiliano, que é coordenadora do Promude, e também a doutora Adriana Cachani, que é a nutricionista. Doutora Silvia, para a gente entender, o que significa drancorexia? Veja, drancorexia, na verdade, seria a junção, né, de dois transtornos. Um transtorno de álcool, né? Então é uma pessoa que abusa ou é dependente de álcool e que, em conjunto, tem um transtorno alimentar do tipo anorexia, ou seja, ela quer ficar sempre mais magra, se vê mais magra, né? E ela mistura o uso tanto da droga quanto do jejum ou da falta de comida, os dois numa mesma pessoa. E a gente pode dizer que o que causa esse problema hoje em dia? Veja, esse problema não tem uma única causa, né? São inúmeras causas. De verdade, é assim, todas as mulheres querem emagrecer, mas nem sempre elas vão, né, usar álcool ou vão usar uma droga para fazer isso. Né? Então, você tem um misto de causas pessoais, familiares, sociais, né? E nas causas sociais, obviamente, que interfere o padrão de beleza que a gente tem hoje em dia, né? De que as mulheres têm que ser muito magras e estar sempre em forma. E, doutora Adriana, quais são as causas, né? O que acontece no organismo, na realidade, da pessoa que sofre desse problema? Então, eu acho que a maioria das pessoas, quando querem emagrecer, elas percebem que quando elas bebem, às vezes elas não sentem tanta fome. Por quê? Porque o álcool ele tem calorias, né? Então, ela bebe, fica sem ter vontade de comer, só que ela não está ingerindo nenhum alimento com qualidade. Quer dizer, ela vai se desnutrindo, ela vai ficando emagrecida e esse álcool que ela bebe deixa com que ela faça as atividades do dia a dia, porque ele dá alguma energia para ela, né? E assim ela vai mantendo isso, vai bebendo e ficando sem comer. Se a gente for pensar em termos de calorias, 1 grama de álcool tem muito mais caloria do que 1 grama de açúcar, né? E com essa lógica, o que faz uma pessoa acreditar que ela bebendo, ela pode diminuir o peso? Então, é incrível, né? Que 1 grama de álcool é quase 1 grama de gordura, né? Então, 1 grama de gordura são 9 calorias. E 1 grama de álcool são 7, 1 grama de açúcar são 4, né? Todo mundo morre de medo de açúcar, mas bebe, né? Então, eu acho que as pessoas, elas não computam na conta delas do dia, das calorias, o que elas estão bebendo, elas computam só o que elas comem. Então, elas acham que se elas ingerirem álcool, isso não vai engordar. Esse assunto foi discutido numa novela, né? Um assunto como esse, estar numa grande mídia, faz com que as pessoas entendam sobre o problema ou estimule a, de uma certa maneira, ter esse problema? Veja, isso é uma dúvida eterna, né? O quanto você discutir problemas estimulam. Do meu ponto de vista, eu acho que é melhor informar, porque tem muita gente que talvez esteja fazendo isso, né? Talvez não tenha uma anorexia, que é o desejo persistente de parar de comer, fazer jejum, ou vomitar, ou fazer alguma coisa assim, mas ela tem uma alimentação toda desorganizada e nem percebe, né, que ela está fazendo isso, nem percebe que ela está bebendo para emagrecer, não percebe como vai ficando o seu próprio corpo. Eu acho que informa mais do que ajuda, do que incentiva. Qual é a faixa etária das pessoas que procuram esse tratamento aqui no HC? Veja, a nossa faixa etária média hoje em dia está por volta de 40 anos, né? Há uma mudança de perfil no uso de drogas e no uso de álcool das mulheres. Então, você encontra hoje em dia mulheres muito jovens que já bebem há tempo suficiente para, com 30 anos, serem dependentes de álcool. E, por outro lado, existem mulheres mais velhas, né, que começam a usar outras drogas, como cocaína e crack, começam a usar depois dos 30 anos, dos 35 anos. E, doutora Adriana, você saberia nos dizer quais são os efeitos nos diversos órgãos do corpo? Por exemplo, o que acontece no intestino, o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem essa doença?
Olha, como nutricionista, eu posso te falar mais do trato digestório, né? O álcool, por exemplo, ele causa sérias lesões em todo, desde a boca, da língua, até o intestino reto, quer dizer, todo o trato digestório ele é lesionado, causando várias hipovitaminoses, quer dizer, leva à desnutrição, leva à intolerância à lactose, fazem lesões que podem levar até ao câncer, enfim, é bem grave a lesão no intestino. E esse tipo de problema é um problema para a vida toda ou tem tratamento? Não, esse problema tem tratamento, a gente sempre incentiva e faz questão de dizer, né, que existe tratamento para que as pessoas busquem ajuda, né? Porque, veja, são problemas muitas vezes crônicos, mas que se você busca ajuda, se você trata, você tem uma chance de sair desse circuito, não comer álcool, né? Você pode sair disto e começar a equilibrar a sua vida, a sua saúde. Aqui, em específico no Hospital das Clínicas, como que é feito esse tratamento quando uma pessoa procura ajuda? Qual que seria o dia a dia dessa pessoa? Aqui no programa da mulher, né? É assim, a gente atende sempre em equipe multidisciplinar, então ela vai ser vista por um psiquiatra, esse psiquiatra pode fazer encaminhamento para outras clínicas, na medida da necessidade. Ele vai ver se, além de uso de álcool, tem depressão, tem ansiedade, ou se tem mesmo um transtorno alimentar, uma anorexia. Daí ela vai ter um grupo de psicoterapia, né, com psicólogos que vão trabalhar as duas coisas, quer dizer, tanto a dependência do álcool quanto o transtorno alimentar. Ela vai ser encaminhada por uma avaliação, para uma avaliação nutricional e vai fazer uma abordagem nutricional, né, que pode ser semanal, com uma série de estruturas específicas para trabalhar aquele transtorno alimentar, né? E para trabalhar as duas coisas, para reequilibrar a dieta dela e a vida dela. E quando a gente fala em druncorexia, a palavra drunco tem a ver com drunk de bêbado, né? Mas a gente pode passar isso adiante. Não é só o álcool, são outras drogas também que são misturadas quando a pessoa decide fazer uso de alguma droga para diminuir o apetite. Sim, hoje em dia, inclusive, nós temos recebido várias mulheres que relatam que começaram a usar, por exemplo, cocaína ou crack, porque achavam que dessa forma iriam emagrecer. E assim, é uma coisa muito preocupante, né? Uma pessoa que vai começar a fazer uso de alguma droga dessa gravidade, dessa seriedade, por causa do corpo. Quer dizer, tem um monte de outras formas mais saudáveis de se perder peso do que usar cocaína e crack. Nossa, e uma sociedade tão descontrolada como a gente está vivendo, né, doutora Adriana? A chance dessa história aumentar é grande. Das pessoas quererem fazer uso de drogas para manter um corpo bonito ou para emagrecer, cada vez aumenta, então, numa sociedade como nós estamos. Sim, haja visto o número que a gente tem recebido de pacientes aqui relatando isso, né? Então, elas acham que vão usar cocaína ou crack uma vez, vão emagrecer, e daí acham, eu emagreci um pouquinho, então vou usar um pouco mais, vou usar outro dia, e quando vem, estão dependentes, né? Então, vamos procurar uma nutricionista antes de deixar isso acontecer, né? Se alimentar direito e perder peso de outra forma. Vamos pensar na prevenção, que é muito mais saudável, né? E, doutora Silvia, como a Adriana disse, tem aumentado esse número. Você pode me explicar um pouco, falar um pouco sobre esse histórico? Quantas pessoas buscavam ajuda antes, quantas têm buscado agora, o quanto aumentou esse número? Veja, né? Hoje em dia a gente pode pensar que mais de 70% das nossas pacientes têm algum problema alimentar, né? Ou tem um transtorno alimentar, que é anorexia, bulimia, ou vão ter quadros de compulsão alimentar, né? Vão desorganizar a sua própria alimentação, né? Veja, é fato que hoje em dia as mulheres
de forma geral, as mulheres dependentes buscam mais ajuda, embora você ainda questione, porque a gente não tem estudos específicos, se esse aumento se deve a que você informa mais e se busca mais tratamento, ou esse aumento se deve por causa de um aumento real do uso de álcool e drogas em mulheres. Doutora Silvia, doutora Adriana, muito obrigada pela participação no programa Independente e a você que nos assistiu, te espero a semana que vem. Até lá! Eu entrei com 15 anos nas drogas, né? Comecei com o álcool, uma coisa que eu tinha muito dentro de casa também. Mas a grande influência, assim, para eu ter entrado no mundo das drogas foi querer fazer parte de algo, né? Foi querer ser aceito num grupo, ser aceito por alguém, pelos colegas de escola. Então, assim, aonde eu tive a maior facilidade de fazer parte foi no pessoal que usava entorpecentes, né? Então comecei usando maconha comum e aí eu conheci a cocaína e aí foi aonde eu mantive o meu maior tempo de uso, assim. Você disse 15 anos. Nessa época, o relacionamento com teus pais era bom? O relacionamento com meus pais sempre foi bom, né? Apesar deles serem muito ausentes na minha vida, assim, por causa do trabalho deles, né? Então, nesse momento. Então, de alguma forma, eu queria também chamar a atenção deles, que eu existia, que eu estava ali presente. Então, eu sempre tive boas notas. A partir desse momento, quando eu comecei a sentir falta deles, eu comecei a querer chamar a atenção de alguma forma. Então, minhas notas já não eram mais boas, já comecei a andar com a turminha barra pesada da escola. E aí, né, eu consegui de alguma forma chamar a atenção deles, né? Chegando até um ponto de quase destruição total da minha vida. Foram quantos anos fazendo? Dos 15 aos 23 anos de idade, né? Então foram 8 anos seguidos. Também crack não? Crack não, né? Eu sempre tive muito medo do crack, né? Mas o que a cocaína me proporcionou nesse tempo, eu acho que eu não perdi nada em não conhecer assim. E se eu tô vivo hoje é por graças a Deus só. Em que momento você falou assim, não, eu preciso sair disso? Foi num momento assim, um despertar espiritual que eu tive, num contato, num desses momentos de muita destruição interior. Eu descobri assim uma visão que eu tive e eu falei, eu preciso sair disso, eu não fui feito para isso. E acabei descobrindo um caminho novo na minha vida, né? E eu precisava ter esse despertar de alguma forma, assim. Isso me chamou muita atenção naquele momento, aquela visão de que eu poderia estar fazendo algo diferente do que aquilo. E a destruição do meu corpo, do meu físico, a minha valorização. Então, naquele momento eu falei, não, eu preciso mudar disso, eu preciso mudar. Uma escolha minha mesmo, pessoal. E quais são teus planos para o futuro? Então, nesse tempo de recuperação já que eu estou, eu consegui bastante coisa, né? Eu consegui me formar, sou professor de educação física, consegui fazer uma pós-graduação também nessa área de treinamento funcional. Então, assim, tenho um filho, constituí uma família. Eu tenho conquistado várias coisas, agora eu quero me aprofundar muito mais na área de dependência química, continuar trabalhando com isso, podendo ser facilitador para outros jovens que estão entrando nesse caminho, poder ajudar eles de alguma forma também, como muitos me ajudaram, né, um tempo atrás. Então, eu acho assim, meu projeto de vida tem muito a crescer dentro dessa área, né? Quero me especializar em dependência química, quero fazer mais cursos, quem sabe até uma outra faculdade de psicologia mais para frente para poder atuar nesse segmento. É possível recomeçar, então? Muito, muito. É só querer, acreditar e dizer não, né? O melhor de tudo é dizer não. Recuperação é igual a renúncia, né? Nós temos que renunciar bastante coisa para poder manter vivo e conseguir nossos objetivos.